Ô, Kevin, bom dia, tudo bom? E André, tudo bom? Bom te ver, amigo. Daqui a Que pouco alívio, né? que tá dando tudo certo, cara. Bastante correria aqui, mas que bom que tem pessoas como você aí no grupo, viu, cara? Sempre tá equilibrando bastante as coisas. Pronto. Então, André, pronto, eu já. tenho só uma dúvida. Pois não. Eu tava até uma coisa que eu vi um debatedor ontem fazendo é que justamente houve um participante que ele não colocou, ele não compareceu e aí se colocou o vídeo dele mesmo assim. Aí essa dúvida você me tirou ontem mesmo. Mas aí no caso nessa sessão aqui tem autores que ele não colocaram vídeo, né? Aí você colocou no grupo agora que caso isso aconteça, a gente abre o espaço para que eles apresentem na hora o trabalho, né? E aí, e se eles não quiserem apresentar na hora? Ah, ele não apresenta, né? Aí Mas é não conta. difícil. É difícil ele não apresentar, né? Porque, na verdade, o certificado que ele vai receber é de apresentação de trabalho, né? Hum. Assim, fala aí alguma coisa a respeito do trabalho, porque o objetivo do congresso é justamente esse, né? Você ter a possibilidade de receber insights das pessoas que estão acompanhando o trabalho aqui. Então, eu penso dessa forma, tá? Pronto, tudo bem então. Estou aqui esperando o pessoal. Eles estão entrando bem em cima da hora aí, tá bom? Vou indo para outra sala. Abraço, amigo. Até mais. Bom dia. Opa, bom dia, Flávio, tudo bom? Tudo bom? Tudo jóia? Tudo Prazer, jóia. Kevin. Vai Como é que moderar você aí? tá? Tô aqui por enquanto na moderação e debate, mas aguardando o professor chegar aqui para poder assumir a moderação. Deixa eu só olhar aqui quem é. Até agora não tive a oportunidade. Você é o autor, não é? Isso, do quarto trabalho ali da Accountability. Ah, certo. Flávio Régio
Régio Brambilho, né? Isso, Universidade de aham. Santa Cruz do Sul. Ô, Flávio, vai ser você que vai apresentar o trabalho? Sim, sim. Como é que funciona? Passa o vídeo ou apresenta de novo? Não, eu vou passar o vídeo. Você não gravou? Você gravaram, não foi? O Sim, vídeo sim, de aham, tem o 6 vídeo. minutos? Aham. Pronto, aí na hora da fala de vocês, entendeu? A gente vai botar o vídeo para tocar para todos na sala, né? Eu vou compartilhar o link também, porque às vezes a internet influencia muito. E Aham. aí, depois do vídeo, a gente tem aí 8 minutos aí para discutir, para debater alguns tópicos do teu trabalho, Aham. né? E aí depois vem o próximo vídeo e assim por diante. E no final a gente Perfeito. faz. Aí passa os vídeos, depois debate, né? Tá. Tranquilo. Após cada vídeo, a gente faz um momento de debate sobre aquele trabalho específico. Aham. No final de todos os trabalhos, aí a gente faz um apanhado geral, né? Aham. E Tranquilo. me diz uma coisa, Flávio, vai ter mais autores que vão estar presentes aqui do teu trabalho, ou vai Ah, ser só tu? eu não tenho certeza. Talvez o Vilmar. Não tenho certeza se ele vai estar junto hoje. Mas no vídeo nós gravamos juntos. Certo. A primeira autora, a Adriana, ela é a primeira autora de fato ou foram vocês dois? Não é ela. Aham. Vocês foram orientadores, foi? O Vilmar é o orientador. Depois a gente desenvolveu o artigo, mas é bem diferente já, né? Já é avançado e vai mais além um pouco. Bom dia, Flávio. Bom dia, Kevin, Pedro. Bom Bom dia a dia. todos. Bem, Beleza? Bom dia, Welber. Tudo bom? Você está como autor aqui do trabalho Governança em Arranjos Produtivos Locais, não é? Perfeito. Isso mesmo. Ô, Welber, tu sabe se mais algum outro autor vai estar presente aqui? Não, só eu mesmo. Certo. Bom dia, Bom professor Pedro, dia, tudo bom? Kevin. Bom dia, prazer em estar aqui nessa sessão. Bom dia, Flávio, Elber. Bom dia, prazer estar aqui hoje nessa sessão, nesse SEMEAD. Vitor, bom dia. Bom dia, pessoal. bom dia. O Kevin estava procedendo aí a, a contagem das pessoas que apresentarão hoje, acredito. Sou Pedro Aguerre, da PUC São Paulo. Trabalho no NEATES, Núcleo de Estudos Avançados do Terceiro Setor, e é uma honra estar aqui mais uma vez, mais um ano. Prazer, muito obrigado, viu? Professor, a gente está faltando, não, aqui não, aqui, a sessão está faltando apenas um grupo, que na verdade eles também não colocaram, não disponibilizaram vídeo. Então, caso Perfeito. ninguém apareça, né, a gente vai ter mais tempo aí para debate. Qual que é o nome do trabalho que tá ausente por enquanto? É o modelo de parceria com Tá, organizações da sociedade civil. tá, ok. Excelente. De qualquer maneira, eles podem ainda entrar no curso das primeiras apresentações, né? Ou Certo. não, ou Se eles chegarem, né, a a gente tempo, avalia, né? Tá. exato. Aí fica a critério do senhor aqui querer dar um tempo para ver se eles chegam ou dar início. Não, acho que é dar início, aproveitando o tempo das pessoas, já começar. E o tempo é 15 minutos, né? São 8 minutos de apresentação, né? A gente vai fazer aqui esse tempinho de introdução, depois
Cada vídeo vai ter mais ou menos aí 8 minutos de apresentação. Depois de cada vídeo, vai ter um momento de 8 minutos para a gente discutir sobre o trabalho e assim por diante. No final, a gente vai ter aí por volta, se o outro grupo não vier, por volta de uns 30 minutos aí para a gente aprofundar mais no trabalho dos autores. Excelente, Kevin, muito obrigado. Podemos dar início, então? Sim, sim. Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela. Nós vamos falar primeiro sobre governança em arranjos produtivos locais, um estudo sobre práticas de gestão social em aglomerações produtivas. Eu vou disponibilizar aqui o link no YouTube, no chat do grupo, e vou compartilhar também a minha tela aqui, para caso os colegas quiserem ver também por minha tela, ou independente, né, por conta da conexão da internet. Esse é o link do primeiro grupo. Então, eu vou compartilhar aqui. Agora não te ouvimos, o microfone. Pronto, o apresentador, o Elber Fernando, está aqui presente na nossa sessão. Vou colocar aqui o vídeo, eu só peço para que vocês me deem a confirmação se o áudio do vídeo está saindo. Arranjos produtivos locais. Estudos sobre práticas de gestão social. Pronto, vamos começar. Governança em arranjos produtivos locais. Estudos sobre práticas de gestão social em aglomerações produtivas na região de Picos. O trabalho é composto pelos seguintes autores: Elber Fernando Alves da Silva, Universidade Federal do Piauí; Flávia Lourenço Sampaio Barbosa, Universidade Federal do Piauí; Fabiana Pinto de Almeida Bizarria, Faculdade Luciano Feijão; Márcia Zabdiel Moreira, Universidade Federal do Ceará. Bom, na introdução, é abordado conceitos relacionados aos arranjos produtivos locais, que, segundo Cassiolato e Lastre, são aglomerações produtivas de agentes econômicos, políticos e sociais, com foco em um conjunto específico de atividades econômicas que apresentam vínculos mesmo que incipientes. O Nordeste é a região com maior número de APLs, 328, segundo Siqueira, et al. 2021. Nesse contexto, ao longo do tempo, muitos estudos sobre APLs foram desenvolvidos nos mais variados eixos. Dentre eles, podemos citar desenvolvimento local e regional, aprendizagem, modelagem de relacionamento, políticas públicas, sustentabilidade e governança, que é um dos eixos de trabalho desse estudo. Nosso problema de pesquisa: de que forma a relação entre as características de governança presentes nos APLs de Picos com elementos de gestão social podem aprimorar o alcance aos objetivos coletivos. Objetivo geral: compreender a governança sob o viés da gestão social dos APLs da região de Picos, com 2 APLs com predominância para as práticas apícola e de cajucultura. Nossos objetivos específicos: levantar as características de governança dos APLs investigados, levantar características de gestão social dos APLs investigados e identificar práticas de gestão social para o aprimoramento da governança em prol dos objetivos coletivos. A fundamentação teórica baseou-se em APLs, cooperativismo, governança em APLs e gestão social. O seguinte quadro apresenta o recorte teórico das categorias já citadas e contidas no estudo. Como método, a abordagem relacionada à abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa e, seguindo a taxonomia apontada por Vergara, trata-se de uma pesquisa exploratória. Quanto aos meios, a pesquisa é classificada como pesquisa de campo, sendo um estudo de múltiplos casos, Stake, 2011. Unidade de análise são os APLs da região sul do estado do Piauí, em especial na região de Picos. Os APLs da região de Picos foram escolhidos para esse estudo por se destacarem no cenário regional como uma região caracterizada pelas práticas de cajucultura, aqui representado pela Central de Cooperativas Cocajupe, e da apicultura, aqui representado pela Central de Cooperativas Casa Apis. Sujeitos da pesquisa são os APLs da região de Picos. Os métodos e procedimentos de coleta: utilizou-se análise de documentos produzidos pelas organizações investigadas e análise de dados se deu pela análise de conteúdo de Bardan 2011.
Como resultados, no que diz respeito à Central de Cooperativas Casapes, é uma central de cooperativas situada na região nordeste do Brasil, com sede na cidade de Picos. Atualmente conta com 8 cooperativas singulares e 2 filiais, sendo uma no estado do Maranhão e outra no estado do Piauí. A Casapes possui 893 cooperados. Ao analisar o estatuto e a base teórica apresentada, observou-se que a governança exercida contempla os interesses da coletividade através de mecanismos de coordenação, ação coletiva, cooperação, estrutura, interação, intervenção em processos e, sobretudo, garantindo o caráter participativo das cooperativas singulares. Para além da governança exercida, notou-se diversos aspectos que são correlacionados com gestão social. No entanto, é interessante ressaltar que os espaços de decisão e deliberação que permitem o exercício efetivo da governança são espaços em que o fator participação está presente. Nessa perspectiva, é possível observar um estreitamento conceitual entre a governança exercida dentro do APL e a gestão social, sendo unidas pelo fator participação presente em ambas. No que diz respeito à Central de Cooperativas Cocajupe, né, uma central de cooperativa do segmento de cajucultura do estado do Piauí, fundada em 2005, e atualmente conta com 3 cooperativas singulares na produção no setor de cajucultura. Ela atua na produção, industrialização, comercialização e beneficiamento dos produtos de caju e derivados. A Central de Cooperativas Cocajupe possui cerca de 150 cooperados. O funcionamento da governança exercida versa, sobretudo, pelo caráter participativo dos representantes das cooperativas singulares no que diz respeito a Cocajupe. Esses dotados de poder para deliberar e dialogar sobre as demandas as quais vejam como pertinente, desde que estejam claramente contidas no Estatuto. É possível observar diversos fatores presentes no Estatuto que avançam na perspectiva da governança, convergindo para uma governança com prática de gestão social. Promove espaços para momentos participativos em processos decisórios, bem como uma governança que promove a qualificação para que esses momentos ocorram. Como conclusão, os resultados da pesquisa observou-se que os aglomerados produtivos estudados possuem uma governança pautada em aspectos direcionados ao atingimento dos objetivos coletivos, mas que na governança possui evidências de gestão social. Os resultados indicaram também a necessidade de potencializar o fator aprendizagem no contexto das cooperativas analisadas, com o objetivo de propiciar reflexões e a consciência colaborativa. Uma das consequências desse aspecto é a formação de novos membros com atribuições representativas à medida que houver um aumento na quantidade de cooperativas singulares e cooperados. Nessa ótica, o fator educação potencializa a sensação de pertencimento coletivo entre os membros das centrais de cooperativas analisadas nesse estudo. Aqui é colocado algumas referências utilizadas para a composição dessa apresentação e agradecemos a atenção de todos. Excelente, Welber. É o Welber, né? Welber, estou pronunciando certo o seu nome? Tá certo, é o Welber. Obrigado, professor Pedro. Pronto, caso o professor Pedro ele não tenha nenhum comentário ou contribuição, Welber, eu gostaria só assim, que tu falasse aqui um pouco para a gente qual foi a origem do teu trabalho. Ele é de um estudo, de um trabalho acadêmico? Bom, primeiramente, né, agradecer aqui a oportunidade de estar apresentando o trabalho no SEMEAD, né? E respondendo a pergunta, o trabalho é fruto da minha dissertação de mestrado, né? Eu sou egresso do programa de pós-graduação em gestão pública da Universidade Federal do Piauí, e a gente fez esse trabalho, né, com as cooperativas, com os arranjos produtivos locais da cidade de Picos, né, que é uma região aqui do estado que se caracteriza, né, por esse direcionamento voltado à produção e todos os relacionamentos que a literatura caracteriza como arranjos produtivos locais. E esse artigo é fruto dessa dissertação, né? Então a gente teve a oportunidade, por mais que a gente viveu aí o período pandêmico, né? No auge da pandemia a gente conseguiu ainda realizar essa pesquisa
junto a essas aglomerações produtivas. E o trabalho é fruto daí, né? O primeiro artigo dessa dissertação, e é bem bacana porque a gente observa que a variedade de estudos e temáticas que podem ser extraídas desse segmento de estudo, né? Então, foi bem bacana. Excelente. Posso ainda perguntar? A gente está ainda com um tempinho, né? Tem tempo. Esses dois arranjos produtivos envolvem estruturas econômicas de pequeno porte, né? Familiares, num território determinado, né? Isso é um histórico que vem de uma produção individual e depois aglomerada em cooperativas, ou é estimulada a partir de um processo de articulação e de gestão social? É muito interessante articular a gestão social com as cooperativas também. Professor, no caso da região, ela já tinha essa vocação, né? Então, a articulação com o poder econômico, com o governo, banco, imprensa e todo o envolto que caracteriza o arranjo produtivo local se deu ao longo do tempo a partir dessa vocação, né? E observando, dialogando com gestores e líderes desses arranjos produtivos locais, observou-se características que a literatura apresenta como gestão social, né? E essas características também são alguma delas presente no que diz respeito à governança. Então, a proposta do trabalho é justamente pegar essas características de gestão social e verificá-las dentro do fator governança como um elemento que pode aprimorar aquilo que já existe em prol dos objetivos da coletividade, né? Então, a gente está falando de uma cooperativa, né, de produtores que, por vezes, ficam no interior dessas localidades, né, que produzem, e essa cooperativa, através dessa estrutura de governança, consegue contemplar, né, consegue dar espaço, pelo menos, para que essa participação ocorra, né, para que se possa ouvir essas demandas dessas pessoas que estão longínquas da central ali, vamos dizer assim, né, e potencializar melhorias a partir do que elas já produzem, né? O que a literatura apresenta como interesse bem compreendido que a gente pôde observar aí no trabalho. Uhum. Mais uma curiosidade, elas têm um nascedouro em alguma política pública, governamental? Nós temos os territórios da cidadania, temos alguns movimentos de políticas públicas que estimularam esse tipo de arranjos e fomentaram. Existe alguma referência dentro dessa constituição desses APLs? Professor, o relato dos... A gente teve a oportunidade de ouvir uma parte dos cooperados, tanto das cooperativas singulares, né, que eles chamam, quanto da cooperativa central, e eles relataram uma ausência, né, do setor público direcionado ao olhar para essas cooperativas, né? Aqueles a gente está falando de governo mesmo, né? Então, eles relataram bastante essa dificuldade, mas eles não deixam de buscar, né, junto ao governo e aos demais canais, possibilidades para essas regiões. Então, é importante destacar, tem um trabalho realmente muito aguerrido, tanto dos líderes, né, no fator cooperação, quanto dos cooperados singulares, que estão aí junto desses líderes, né, vamos dizer assim, para dialogar com esses canais aí em prol de melhorias. Muito bom, muito bom. Estou contemplado, né? Não sei se temos tempo e o Velvet quer ainda falar alguma coisa, mas estou contemplado e muito satisfeito. Elber, eu tenho também outra curiosidade. Esse trabalho, fruto da tua dissertação, ele é o primeiro artigo, ele contempla os resultados principais da tua dissertação? A gente fez a dissertação, a parte de resultados, a gente fez ela em 2 momentos, né? Então, o primeiro momento foi a análise dos documentos constitutivos das cooperativas, que se trata desse artigo, né? Mas a gente já está organizando um outro artigo que trata-se justamente dos relatos que que a gente pôde escutar dos cooperados, né? Então, como a gente tem para efeito de artigo uma limitação, né, no que diz respeito a conteúdo, a nossa estratégia foi utilizar justamente
esse primeiro momento, os documentos constitutivos, e aí a gente traz aqui essa importância de observar que nos documentos constitutivos já é possível verificar diversos aspectos aí de governança e gestão social, né? Mas na fala dos entrevistados, né, e nas análises realizadas, a gente pode observar esses elementos muito mais presentes, né? Eu estou dizendo isso porque assim, eu percebi que, na verdade, o teu trabalho, esse artigo que você submeteu, ele tinha algo a mais, né? Não era só isso aqui, porque, na verdade, quando você vai citar aqui na tua metodologia, por exemplo, que é um estudo de casos, múltiplos casos, né? E aí eu vejo, na verdade, que o teu artigo, a tua análise aqui, tu colocou, foi, na verdade, uma análise dos atos de constituição dos, dos, dos arranjos, né? E aí a questão é o seguinte: se você está só fazendo uma análise qualitativa dos atos constitutivos, como é que isso sequer qualifica como estudo de caso? Eu disse que não deve ter mais, né? Deve ter mais que está contemplado, porque é um desafio, não é? É um desafio. Você escreve uma dissertação e aí você tem que tirar dessa dissertação, você tem que sair retalhando ela, né, em artigos, né? Mas é um desafio que requer também aquele tempinho que você precisa ficar para poder realmente ver se o texto está fazendo aquele sentido, né? Então, eu peço só que tu dê uma olhada junto com o teu orientador, essa relação desse artigo, porque com certeza seu objetivo é a publicação, né? E outra coisa que eu gostaria de perguntar é por que esses dois arranjos em específico? Kevin, na verdade, a escolha dos arranjos se deu justamente pela região, né? Uma região aqui que é muito destacada como produtora, né? Exportadora tanto do setor de cajucultura quanto de apicultura, né? E ao observar, né, a dinâmica adotada por essas aglomerações, a gente percebeu que daria realmente, né, um bom estudo, né, especialmente voltado para essa questão da gestão social, né? Então, a escolha se deu basicamente por esse caminho. Certo. Existem outros arranjos na área, no Bom, Piauí? no Piauí existem, né? Existem a questão da piscicultura, né? Ovinocaprinocultura, mas a gente escolheu realmente trabalhar tanto com o setor de apicultura, né, quanto com o setor de cajucultura, que são ali geograficamente próximos, né? Então daria para viabilizar, em termos de recurso mesmo, a pesquisa. Certo. Então, seria importante tu deixar isso mais explícito no teu trabalho, sabe? O porquê dessas duas em específico. Existem outros, você vai até apontar que realmente aqui a região Nordeste é uma região que tem mais registros de arranjos produtivos, né? Então, de tantos arranjos, por que esses dois em específico, né? Então, aí vale você citar as suas razões, por proximidade, por abertura em receber pesquisadores, sabe? Para deixar isso mais claro no teu trabalho. Mas, fora isso, é um tema muito interessante e importante, principalmente aqui para a nossa região Nordeste, né? Então, olha, meus parabéns. Eu tenho outros comentários aqui, outras dúvidas, mas aí eu deixo mais para o final. O professor Pedro gostaria de fazer alguma contribuição? Nesse momento, não, eu endosso a análise do Kevin, as sugestões do Kevin e podemos prosseguir, acho. Tá? Estou contemplado. Tá certo. Então, vamos agora apresentar aqui o nosso segundo trabalho, que é a gestão de projetos sociais em ONGs ambientais. E chegou a Vanessa, né, Kevin? Então, bom dia, Vanessa. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom dia, Vanessa. Bom dia. Os autores do trabalho A Gestão de Projetos Sociais em ONGs Ambientais, aqui nós temos se não me engano, o Vitor, né? Isso. Pronto, Vitor. Vou botar aqui a sua apresentação. Meu nome é Vitor Freitas e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho de gestão de projetos sociais em ONGs ambientais.
Essa pesquisa foi feita em colaboração com os professores doutores da Exalc USP, Luciano Mendes, Catarina Barbosa e Odaleia Teles. Começando pela introdução e contextualização de alguns tópicos importantes e relevantes para a pesquisa, o primeiro deles é a pauta ambiental. A gente nota um avanço crescente nas emissões de gases do efeito estufa através de diferentes fontes e cadeias, como é o caso da queima de combustíveis fósseis, dos desmatamentos, as atividades industriais e agropecuárias. Além disso, quando a gente olha para relatórios como o do IPCC, do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, a gente vê que o aquecimento de 1,5 a 2 graus Celsius pode ser ultrapassado nas próximas décadas. E olhando para esses dados, a gente começa a entender que a questão ambiental ela não é um problema isolado, mas ela está intimamente ligada a outros tópicos e temas sociais, como a melhoria da qualidade de vida, a educação e a saúde pública, como contextualiza Freire em 2022. Quando a gente tem a pauta ambiental, a gente tem organizações, além do Estado, que procuram trabalhar e apoiar nesse tema e nesses pontos negativos citados. Uma delas são as organizações da sociedade civil, as ONGs, que trabalham na reivindicação de direitos e desenvolvimento de ações para assegurar o bem-estar coletivo, como conceitua Santos 2013. Então, elas não possuem poderes estatais, mas elas têm a capacidade de influenciar, sim, agendas públicas por meio do exercício democrático e ações na sociedade civil. Hoje, no Brasil, a gente tem cerca de 237 mil ONGs, utilizando a pesquisa FASFIL do IBGE 2016 como base, mas apenas 0,7% atuam diretamente na causa ambiental. Portanto, se torna cada vez mais necessário entender como essas poucas ONGs desenvolvem suas ações e projetos de impacto socioambiental positivo. E falando sobre os projetos de impacto socioambiental positivo, mais importante ainda é entender a forma como eles são feitos, geridos. E a gestão de projetos, ela é essa área do conhecimento responsável por garantir a entrega de valor que o projeto se propõe. Então, como que eu trabalho um projeto que tem recursos limitados em um tempo fixo, né, um tempo com início, meio e fim bem definidos, como eu faço a gestão dos meus recursos. Então, o objetivo da pesquisa é analisar a percepção geral de funcionários e voluntários de ONGs que atuam em causas ambientais no que tange o uso e aplicação de ferramentas no gerenciamento de projetos. A metodologia. Foi utilizada uma coleta quantitativa com análises qualitativas descritivas através de um questionário do tipo survey, que contou com uma escala Likert com diferentes questões utilizadas para entender reações, sensações, percepções dos respondentes. Posteriormente, foi utilizado o software R para as análises estatísticas. Sobre as afirmações, foram feitas diferentes afirmações em que os respondentes puderam avaliar de 1 a 5 o nível de concordância com cada uma delas, dividido em 6 categorias distintas relacionadas a diferentes eixos de gestão de projetos. Dentre eles, cultura organizacional, as competências comportamentais, construção coletiva, documentação e registro, estudos e conceitos e impacto de ferramentas de gestão de projetos nos mesmos. O período de coleta de dados foi de 5 de maio de 2022 a 18 de junho de 2022 e o formulário contou com um total de 100 respostas. Entrando aqui em alguns resultados da pesquisa, o primeiro deles foi um coeficiente alfa de Cronbach de 0,92, está dentro da faixa de excelência como conceitua o MEI de 2010. Esse instrumento, né, esse coeficiente, ele é utilizado para entender o grau de confiabilidade e consistência interna da pesquisa que está na faixa de excelência. Em relação à própria escala Likert, aqui separada dentre as 6 categorias mencionadas, a primeira delas é cultura organizacional e o impacto na gestão de projetos. Então, os maiores graus de concordância apontam a importância da liderança e da autonomia da equipe dentro da execução de um projeto, e é um dado muito significativo quando a gente tem diferentes posições hierárquicas atribuindo fatores de concordância nesse ponto, porque o formulário contou com respostas desde estagiários até pessoas em nível de gerência. O que aparece com maior grau de discordância é o incentivo à educação e formação técnica e teórica dos indivíduos. As competências comportamentais, elas aparecem com maior grau de concordância dentre todas as outras categorias, com mais de 85% para cada afirmação, sendo a organização e a liderança com esses principais níveis. Em relação à construção colaborativa, na maior parte das organizações, a elaboração de um novo projeto ela é feita de forma colaborativa, mas muitas vezes restrita à equipe de execução do projeto, não englobando outras partes interessadas, como é o caso de do próprio público-alvo e de diferentes financiadores e investidores. E isso pode representar aí uma variável no sucesso desses projetos sociais. A documentação e registro é uma etapa que também é muito importante dentro dos projetos e aparece com elevados graus de concordância, sobretudo a questão da organização, né, do cronograma e organização do projeto. A maior parte das organizações tem fluxo de gerenciamento de conhecimento já estruturados e a captação de recursos ela aparece ali como um ponto de atenção, visto que tem um maior grau de discordância
e é um dos pontos ali que a gente tem muito latentes dentro do terceiro setor e da gestão de projetos como um todo, como gerenciar e captar mais recursos. Os estudos e conceitos, eles aparecem em diferentes esferas. A primeira delas é entendendo que os indivíduos conhecem bem sobre gestão de projetos e têm interesse sobre o tema, mas quando a gente parte para a esfera da organização, sai do indivíduo e parte para a organização, a gente entende que os níveis de discordância começam a aumentar quando a gente fala sobre treinamentos e incentiva a capacitação técnica e teórica dos profissionais. Quando a gente vai olhar para o impacto das ferramentas, então entender o impacto das ferramentas específicas de gestão de projetos nos mesmos, todas as afirmações pontuaram acima de 40% do grau de concordância, e algumas tiveram graus altos de desconcordância e de neutralidade. Um ponto que a gente pode atribuir, né, uma hipótese para essa questão de neutralidade é que muitas organizações entendem e possuem rotinas de planejamento, mas não é um ritual estruturado o suficiente para conseguirem inferir ali dentro das questões. Agora, partindo para as considerações finais da pesquisa, o terceiro setor está ciente sobre a importância do gerenciamento de projeto e de seus profissionais estão buscando diferentes capacitações, evidenciada pelos 68% de respondentes que já realizaram algum tipo de curso sobre o tema. Ao mesmo tempo que a gente vê a importância da capacitação técnica, a gente também vê a importância das capacitações comportamentais, socioemocionais, que foi a categoria que a gente teve maior índice de concordância. Além disso, a gestão de conhecimento e a construção colaborativa estão no dia a dia dos gestores de projeto e das equipes de execução, mas muitas vezes não tem o envolvimento das partes interessadas e um registro documental sobre os conhecimentos gerados. Então, esses são pontos que podem aparecer ali como oportunidades de melhoria dentro do setor, dentro do gerenciamento de projetos. Em relação à cultura organizacional, ela possui uma grande influência na equipe de geração de projeto e de gerenciamento de projetos, então é muito importante entender ali o papel da organização dentro da execução dos projetos. A baixa concordância sobre a existência de um plano de captação de recursos é um ponto de atenção, especialmente quando a gente está falando do terceiro setor. E a principal lacuna identificada no gerenciamento de projetos é o estímulo por parte da organização de formar gestores de projeto, mesmo entendendo que as ferramentas e conceitos específicos desse setor são muito positivos para as mesmas. Então, a gente entende que com o estímulo por parte das organizações é possível melhorar a eficiência e o impacto de seus projetos com o passar do tempo, à medida que, comprovadamente, os gestores de projeto entendem que é importante, que tem impacto nas ferramentas, à medida que as organizações e sua cultura começarem a incentivar isso, novos resultados serão coletados. É isso, muito obrigada. Vitor, parabéns a você e seus colegas da Exalc. Então, acho que é um trabalho interessantíssimo, uma escala de questões e de conceituações e de aspectos, né, da gestão muito interessante, muito queria saber um pouco como foi a construção dessa escala, né, ou seja, dessas variáveis que vocês analisaram, e ponderar que a questão do aquecimento global ela é central, estamos aí correndo a COP, e a questão ambiental ocupa um espaço pequeno das organizações sociais. Contudo, há de se perguntar que tamanho que tem esse setor, né? Porque você tem assimetria, por exemplo, direitos humanos tem poucas pessoas e recursos, mas você encontra outros segmentos das organizações sociais com maior número de funcionários, parece ser o caso. Nós temos grandes organizações na área ambiental, com bastante funcionários e voluntários, que então são estruturas mais estruturadas, e às vezes com mais tradição no tempo. Contudo, é ainda um setor pequeno dentro do terceiro setor, né? Então, alguma ponderação sua sobre a configuração da área ambiental dentro das organizações sociais, se você gostar de comentar, né? E a construção da escala, inicialmente eu gostaria muito. E também outra coisa ainda, me perdoe se eu estou sendo até confuso, que o aquecimento global traz mudanças nos territórios, traz mudanças de regime de chuvas, traz mudanças em várias coisas que alteram a fisionomia dos territórios. A gente sabe que as maiores causas de pobreza do futuro serão dadas por consequências climáticas. Então, essa variável também é importante.
deixo você à vontade e também ouvir os demais. Perfeito, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui também, pessoal do SEMEAD. Em relação à construção da escala. A construção da escala ela foi motivada muito por conta de uma metodologia que é o PMD-PRO, é uma metodologia de gestão de projetos específica para projetos humanitários ou projetos, né, de impacto socioambiental positivo. Então, dentro do PMD-PRO, ele destrincha um pouco a diferença entre projetos de impacto social, projetos voltados para esse impacto socioambiental positivo e projetos normais. Então, por exemplo, desde a comparação entre eu estar trabalhando com uma emergência, por exemplo, um terremoto, que eu preciso ter todo um trabalho ali muito maior, mais complexo, com o desenvolvimento de um aplicativo. Então, essa é uma metodologia pensada para os projetos de impacto social e a elaboração das perguntas foi feita com base nesse guia. Então, esse guia pontua algumas questões relacionadas à gestão de projetos que são importantes, por exemplo, a transferência de conhecimento. Quando a gente fala de um projeto social, se eu estou falando de um projeto, por exemplo, de educação ambiental, eu preciso garantir que o desenvolvimento do meu projeto também leve em consideração a transferência de conhecimento para a comunidade, né, que está ali o beneficiário. Então, a estruturação de algumas questões que falam sobre essa gestão e estruturação de conhecimento foi importante dentro da elaboração do questionário. Então, a escolha das perguntas e principalmente da divisão em categorias foi motivada por esse guia, que daí tem uma série de postulações em relação a isso. E daí o número de perguntas por categoria foi em relação ao peso que a gente atribuiu dentro da pesquisa para cada categoria. Então, entender que ferramentas, eu estou falando de um universo muito amplo, e daí eu vou precisar de um número maior de perguntas. Então, tinha perguntas específicas sobre gestão ágil, de projetos, né, como que isso performa, se as pessoas estão cientes, né, que estão utilizando essa ferramenta ou não, e outras perguntas um pouco mais gerais, como própria captação de recursos, enfim. Então, foi motivada por esse guia, que foi o referencial para a estruturação de perguntas. Em relação ao outro ponto, sobre o panorama geral, esse número de 0,7% a gente pegou da própria FASFIL também, que foi de onde eu retirei o número total de organizações ali, que é a pesquisa que a gente tem de 2016. E o perfil das ONGs ambientais é muito variado. Então, porque entram também nesse perfil organizações relacionadas, por exemplo, à proteção animal. Tem um perfil muito diferente das organizações relacionadas à reestruturação de ecossistemas, que geralmente são maiores, mais robustas e tem ali uma parte de advocacy muito estruturada. As ONGs ambientais geralmente são muito menores e centralizadas na figura ali do gestor. Então, tem um perfil bastante variado até dentro desse tema a partir do recorte específico de causa. Então, geralmente, organizações que trabalham diretamente com mudanças climáticas, elas têm uma estrutura um pouco maior, tanto de pessoas quanto de recursos. Então, a gente tem bastante diferenças ali, diversidade, a partir de como as causas vão se ramificando na pauta ambiental. E até outros comentários desse panorama geral, acho que entra uma questão muito grande sobre o estímulo sobre essas organizações. Então, sobre a captação de recursos disponíveis. Então, a partir dos últimos anos, até com o avançamento, né, da questão climática, das discussões sobre ela, mais especificamente, e que a gente vê, né, no mercado corporativo também, do ESG, essa preocupação maior, a ideia, a tendência do que eu observo é que novas organizações surjam e as organizações que existem hoje aumentem ali a sua presença. E daí, mas alguns fatores públicos ainda barram isso. Então, por exemplo, hoje a gente não tem nenhuma lei federal de incentivo, né, de incentivo fiscal voltada para a pauta ambiental, como a gente tem para a educação, né, a lei da criança e do adolescente, a gente tem lei do idoso, a própria lei da cultura. Então, hoje a gente não tem nenhuma lei ligada à pauta ambiental. Então, tem essa lacuna do incentivo público também. Existe uma lei que está em tramitação para entrar, talvez no ano que vem, relacionada à reciclagem, né? Essa parte de economia circular. Mas ainda assim não supre essa questão da proteção ecossistêmica e tudo mais. Então, a parte corporativa, eu acho que está avançando e isso vai ter reflexos na sociedade civil organizada, na pauta ambiental, por conta do ESG, mas ainda falta um incentivo público ali, com leis que aportam recursos e estruturam mesmo essa parte ali de proteção e preservação. Excelente. E a gente está há 5 ou 10 anos envolvido na questão dos eventos extremos, né? Você falou terremotos, mas temos impactos ambientais de atividades minerárias e tantas outras que têm gerado novos paradigmas até de atuação e suscitado novos arranjos entre organizações em rede, mas também o surgimento de novas organizações, né?
É um tema fundamental e que você traz pistas e forma pesquisadores que vão ser muito importantes no futuro. Mas uma coisa ainda em relação aos ODS, vocês notam o uso dessa conceituação e o manejo desse ferramental da ONU, que é tão fundamental hoje em relação a esses assuntos? Esse foi um tópico que não foi abordado diretamente pela pesquisa, mas ele aparece ali no estudo do setor e das organizações. Os ODS, eles norteiam muito essa parte do trabalho mesmo das organizações, só que eu acho que eles norteiam muito mais num aspecto talvez até ideológico ali, como o norte ali, de eu estou atuando no ODS 13 de combate à mudança climática, do que entrar mesmo nos pontos do ODS, nos indicadores que ele traz, né? Então, cada ODS tem uma série de indicadores. Então, ver organizações que trabalham ativamente, tendo esses indicadores mais técnicos até, ou essas submetas ali dos objetivos, como um norte específico, já não existe essa estruturação tão grande quanto, eu trabalho no ODS 13 e no ODS 7, 6, né, mais ligados à pauta ali de vida terrestre, vida marinha, e energia sustentável. Então, eu vejo muito o trabalho do ODS mais como um norte até, assim, uma coisa meio, não necessariamente de marketing, para não entrar nessa coisa só da comunicação, mas muito mais um aspecto de motivação e objetivo geral do que trazendo para a gestão específica do projeto. Então, meu projeto contribui para esse objetivo do ODS 13. Isso não é tão diretamente expresso, pelo menos das organizações que eu tive um contato direto para conversar sobre isso e entender. Eu imagino, já passo a palavra para o Kevin, que imagino que os ODS vão auxiliar muito a vertebrar o que é a estratégia geral de cada organização e auxiliar muito na comunicação, na captação de recursos, nos diagnósticos locais, parametrizar mais e aí conseguir uma efetividade muito maior de articulação com as iniciativas que as empresas crescentemente vão adotar por conta do ESG, que vem em franco desenvolvimento, mas também um desenvolvimento ambíguo, no sentido de que muitas empresas de pouca responsabilidade socioambiental apresentam pontuações elevadas em ESG, mas que nós sabemos que há uma discussão política muito séria para qualificar o ESG, e os ODS parecem ser um ótimo caminho para limpar o terreno e ver quem faz, de fato, o impacto e diferença. Só se me permite comentar uma coisinha em relação a isso também. Eu acho que os objetivos, até trazendo para esse contexto dos projetos que são desenvolvidos, eles também ajudam a mostrar um pouco a importância de outras questões, porque se a gente vem do ESG, né, vem uma questão muito forte do mercado de carbono, e daí outras questões relacionadas à pauta ambiental acabam não recebendo uma verba, não recebendo ali um aporte, um incentivo, ou até um pouco de divulgação e atenção. Então, os ODS, eu acho que no terceiro setor também ajudam nisso, de olha, e a proteção à vida marinha, e a proteção à vida terrestre, tudo que tem dentro disso, a produção de energia limpa. Então, para além do mercado de carbono, eu acho que isso é uma coisa interessante, até porque quem trabalha diretamente com o mercado de carbono, ali de uma forma que traga, né, retornos financeiros para as empresas, no geral são outras empresas. Então, não é diretamente o terceiro setor que atua nisso, na forma de consultorias, na forma de organizações que estão sendo buscadas por essa onda ESG também. Então, acho que os ODS ajudam até nessa democratização ali de importância. Agradeço, Vitor. Vitor, também eu tenho alguns comentários a fazer a respeito do teu trabalho, mas eu vou deixar para o final por conta do tempo. Eu só gostaria assim de realmente assim, foi algo que o professor Pedro falou e eu também senti falta do teu trabalho, foi justamente essa relação com as ODS. Eu acho que isso é um tema que não tem como a gente fugir hoje em dia, né? Então acho que o teu trabalho ele ganharia mais robustez se você fizesse essa ligação com as ODS. Até porque ali na introdução você vai destacando a importância do meio ambiente, você vai citando o crescimento dessa conscientização, então achei nada mais natural do que trazer também o tema dessas ODS. E como você falou aí no final, né, com certeza você parece ter um domínio sobre esse tema muito grande, entendeu? Então, por que não? Né? Eu acho que fica aí como uma contribuição. Perfeito, muito obrigado, Kevin.
Certo. Vamos agora apresentar o nosso próximo trabalho, que será o efeito da adoção do accountability no contexto das organizações sem fins lucrativos. Deixa eu botar aqui. Pessoal, terminou que eu nem coloquei o link do vídeo do Vitor, mas eu vou botar agora esse do gestão de projetos aqui, para caso vocês queiram também guardar e ver mais tarde. E agora eu vou colocar o do tema que nós vamos apresentar agora. Então, nós temos aqui o trabalho, o efeito da adoção da accountability no contexto das organizações sem fins lucrativos, elaborado pela Adriana, por mim, Vilmar, pelo professor Guilherme e pelo professor Fábio Brambila, que me acompanha aqui na apresentação. Bom, então, nosso trabalho apresenta a questão das organizações da sociedade civil em relação às suas práticas de transparência e também práticas do accountability. Da importância, então, né, da questão, né, de como são alocados recursos destinados a essas entidades. A nossa questão de pesquisa, o problema de pesquisa, traz justamente o questionamento sobre a influência do accountability na percepção de confiança pública, reputação, na qualidade percebida e na intenção de doação das instituições sem fins lucrativos. Como referencial teórico, se trabalhou os elementos do terceiro setor, a prestação de contas nesse contexto, bem como a transparência, a prática da accountability, que é justamente essa prestação de contas junto aos interessados, e a responsabilidade voluntária. Abordamos também as categorias de accountability com uma adaptação do Kearns, de 94, que traz como níveis o que é imposto pela legislação, o que é negociado com a comunidade, o elemento profissional e o antecipatório. No desenho da pesquisa, então, trabalhamos com níveis de accountability, 4 níveis, sendo eles a certificação externa, a responsabilização interna, a responsabilidade mínima e sem padrão, com o impacto desses elementos, né, na intenção de doação, na confiança pública, na reputação e na qualidade. Como método, nós trouxemos uma replicação de um estudo de generalização empírica, tem um objetivo causal, o procedimento foi experimental baseado em cenários, né? Com trabalho através de vinhetas e questionário, aplicado a potenciais doadores maiores de 18 anos, com escala de resposta do tipo Likert de 7 pontos. Utilizamos o software SurveyMonkey e o SPSS, versão 24. E como técnica de análise de dados, o principal elemento a ANOVA, né, com os devidos testes, né, de Bootstrap, Levine, Welch, método Hochberg, dos grupos homogêneos, e também o Games-Howell, para os grupos não homogêneos. Por fim, no aspecto de método, foram desenvolvidos procedimentos de verificação do experimento, levando em consideração os módulos, né, o módulo comum, o módulo experimental, as questões de interesse e as questões gerais e caracterização, sendo a verificação do experimento sendo desenvolvida com teste de atenção, verificação de realismo, né, das situações, verificação de atenção dos respondentes e também a verificação do efeito demanda. Temos aqui como resultados, né, nossa amostra, então, brasileiros maiores de 18 anos, 183 acessaram o instrumento, mas 118 foram considerados válidos, né, por preencher de forma completa e também preencherem corretamente o teste de atenção. A idade média foi de 36 anos e o gênero de 66,1 feminino e 33,9 masculino. Nos resultados, houve um padrão. Dos 4 níveis de accountability, os resultados da ANOVA indicaram que os 3
Os 3 primeiros grupos, certificação externa, responsabilidade interna e responsabilidade mínima, não se diferenciam entre si, mas e tem os maiores níveis das variáveis dependentes, mas eles se diferenciam de forma significante do nível sem padrão. Tá? Então, isso aconteceu com a intenção de doação, como a gente pode observar no gráfico. Também na confiança pública, o mesmo padrão nós identificamos na análise. Também para a reputação. E, por fim, também para a qualidade percebida da organização, tudo seguindo o mesmo padrão. Então, enquanto conclusão, o que os resultados nos indicam, né? Que não, a importância das práticas da accountability e não necessariamente de uma certificação externa. Então, a gente pode observar os maiores níveis, né? Níveis mais elevados foram no grupo certificação interna. Então, para a nossa amostra, é importante que a organização tenha uma accountability, mas não necessariamente uma certificação externa, como foi observado em outros estudos. Tá? Então, nós temos sugestões também para novas pesquisas, né, que o estudo seja feito, em vez de doadores, pessoa física, por exemplo, que se verifique um estudo com doadores organizacionais, de quanto que eles estariam interessados em doar parte, por exemplo, do seu imposto de renda, enfim, dos seus lucros, né, para as organizações em função da accountability dessas organizações. Também verificar se a imagem corporativa, né, se o accountability ele se transforma na sinalização de imagem corporativa para os doadores, né? E também verificar outros tipos de organizações que poderiam estar utilizando a accountability para a obtenção de recursos, como universidades. E, em termos de limitações, né, nós analisamos a accountability como um todo, e não de forma específica, né, uma ou outra prática. Então, a gente analisou como um todo, em relação aos níveis, mas não especificamente das práticas do accountability. Temos aqui as referências utilizadas na apresentação. E agradecemos novamente a atenção, né, de todos ao nosso trabalho. Obrigado, Flávio, e o seu colega Vitor, né? Me parece, não sei. Bom, dizer inicialmente, né, Kevin, da variedade, da diversidade. Aliás, por falar em diversidade, a gente perdeu a representante feminina da nossa sala. Eu acho que ia falar das organizações da área de segurança pública, dos OS, etc. Mas a diversidade de temas, né, é riquíssima, né, dialoga com os desenvolvimentos recentes na área do terceiro setor, são áreas em expansão, né, accountability, processos internos, seriedade, impacto disso na imagem social, impacto disso na captação de recursos, na confiabilidade, superando vários diversities, washing que existem aí, né, de um marketing descolado da realidade efetiva. Então, é um trabalho sempre importante que se soma a um conjunto de trabalhos. Então, elogiar a linha de trabalho, né? E também mencionar que nós temos aí um contexto desafiador, no sentido de que nos últimos anos tivemos uma ampliação de doações e tivemos um processo de qualificação de recursos humanos para essa tarefa, articulada 360 com a organização, mas ainda não conhecemos os resultados efetivos e, de fato, a profissionalização e a consolidação de um novo padrão de doação e de financiamento, né? Então, eu acho que a primeira consideração é essa, né, do meritório do assunto, de trabalhar com essas variáveis e de militar, né, a favor da profissionalização, sem perder a essência do terceiro setor e entendendo que essa confiabilidade vai se dar com base nos processos e no impacto efetivo da atuação da organização na sociedade, que é isso que vai se refletir, em última instância, em melhoria dos processos e em profissionalização. Então, uma consideração mais geral, Flávio, para você poder explanar um pouquinho, se você quiser, sobre a importância do assunto e em que a pesquisa de vocês contribui na conjuntura presente das organizações.
Perfeito, muito obrigado, professor Pedro. Uma saudação aí aos colegas também. Aguardamos a colega para que volte, deve ter caído, né? Gostei muito dos trabalhos apresentados já, então a gente tem uma sessão rica em temáticas. Do trabalho específico, o que talvez chame mais atenção é que, embora a gente tenha essa questão do movimento para profissionalização, para, vamos dizer assim, toda a parte de prestação de contas, que é extremamente importante, né? Essa transparência, essa capacidade de demonstração do que é feito, embora muitas vezes não tenha o pedido disso, ela é importante, né? Numa alavancagem de novos doadores, de ampliação das ações e tudo mais. O que chama atenção do resultado do estudo é que essas pessoas que estão doando, elas acreditam na credibilidade dessas organizações, não necessariamente baseado em documentação, né? Elas não estão querendo a prestação formal, né? Elas estão trabalhando com uma base maior na prática, né? Provavelmente, né? A gente não pode afirmar, mas provavelmente tem o acompanhamento, a visibilidade, vamos dizer assim, do mundo real ali, do contexto do funcionamento dessas organizações, né? Mas, claro, né, para questões profissionais, é provável que, à medida que se trabalha com esses indicadores, com essa parte mais formalizada, mais profissional, não é necessariamente uma contribuição a essas que fazem o trabalho, né, correto, mas talvez seja uma barreira para falsas causas aí, né? Essa é uma questão que a gente precisa se preocupar também, né? Então, quem efetivamente desenvolve, né? E quem maquia, né? A gente sabe no contexto empresarial, né? Tem empresas que são verdes, tem empresa que faz de conta que é verde, tem empresa socialmente responsável, tem empresa que faz de conta ali bonito para colocar lá no relatório, mas que na prática não atua. Então, acredito que essa é a contribuição, né? Embora no terceiro setor tenha o acompanhamento da sociedade, desses doadores, né? Para eles basta ver o que está sendo desenvolvido, né? É efetivo, mas os mecanismos são importantes para controle, né? Quando cresce, né? Para justamente ter essa capacidade de gerenciar aí o todo. Mas é bom ver que as pessoas entendem a importância, né, dessas ações. Terceiro setor, que a Accountability já faz esse trabalho, não necessariamente só com a parte das certificações, né? Excelente. De fato, o que você traz é um pouco de que a credibilidade com base na prática é uma coisa mais empírica, né? E é uma coisa mais a partir do peso da marca, né? Da entidade favorecida. Então, a causa que se defende quando se fala em accountability é uma paridade de armas, para quem tem bons trabalhos também possa acessar as fontes financiadoras, para que áreas emergentes também possam comprovar a sua pertinência, né? E assim caminhar para o enfrentamento dos tantos washings, né? Como são as maquiagens faz de conta, que estão tão presentes no nosso mercado. Então, você trabalha muito na dimensão, até diria weberiana, racional legal, de que, de fato, todos possam estar numa arena em mínima paridade de armas para disputar recursos e para oferecer soluções novas, para oferecer novas perspectivas de atuação social e socioambiental, que são dois temas aí importantes, quase centrais, dentro desse contexto do ESG, né, que talvez qual o cenário que a gente visualiza é de uma pluralização das ofertas, e aí isso poderia se perder como uma confusão dentro do mercado, a não ser que nós tenhamos um aprofundamento do accountability, dos sistemas de indicadores, enfim, do conhecimento da sociedade do terceiro setor, e aí pensar na importância de organizações mais amplas que conduzem à credibilidade do terceiro setor, à luta do marco regulatório das organizações da sociedade civil, que propõe esse caminho, que caminha para essa palavra paridade de armas, que eu acho que é um termo interessante que está no fundo da tua preocupação. Então, só um comentário geral e deixar a palavra para o Kevin também.
Obrigado, professor Pedro. Aí, só para contribuir um pouco aí com que a construção do entendimento sobre esse trabalho, Flávio, eu gostaria de te perguntar justamente qual é o background dele, não é? A origem dele é de um mestrado, de uma tese de doutorado, trabalho de graduação, qual é a origem desse trabalho? Perfeito, Kevin. A origem, né, embora a gente tenha aí feito um recorte ali, qualificado um pouco mais parte referencial, a estrutura, a origem dele é da dissertação de mestrado da Adriana. Então, a dissertação do mestrado da Adriana foi orientada pelo professor Vilmar. Depois, eu e o professor Guilherme entramos, né, no trabalho para fazer essa parte do refino, da construção do artigo, né? Obviamente, segue a mesma lógica dos colegas, né? Quando pega uma dissertação, para converter num artigo com uma quantidade menor de páginas, tem que ter aquela precisão, né, de cortar sem perder, né? De certa forma, a essência do trabalho, né, os pontos centrais, eles estão aí, né? Eu acho que o aspecto de método também é importante ali, a demonstração ali, né, dessa parte de procedimentos, quando se trabalha com experimento, de ter esse cuidado de teste de atenção, de resposta, que corta aquele que respondeu só por responder, sem prestar atenção, né? Tem testes, por exemplo, na parte da validação de vinhetas, né? Estabelece ali algumas sentenças, coloca algum posicionamento do que o leitor, onde ele estaria, né? Na primeira parte de preenchimento já vê se teve atenção ou não, e depois tem as outras verificações, tanto que a amostra corta ali. E a nova, um teste clássico, né, para verificar aí diferenças, né? E o que levou justamente aquela estrutura ali, né, que o não estrutural ele difere dos outros indicadores ali, né, dos 4 elementos, né? Justamente, vamos dizer assim, tem um comportamento, como é que eu posso dizer assim, tem um comportamento previsível, né, mostrando, né, a diferença ali do orgânico versus o formalismo ali, né? Não sei se eu te respondi, mas... Respondeu sim. Porque, assim, Flávio, todos os artigos que eu leio, eu também sou editor de revista científica, então todos os artigos que eu pego na minha frente, geralmente eu me faço como um completo desconhecido, ainda que eu entenda um pouco sobre o assunto, para poder entender de onde vem a construção, de onde vêm os resultados, entendeu? Então, assim, o artigo que vocês fizeram, eu confesso que me gerou muitas dúvidas. Primeiro, eu gostaria de esclarecer um pouquinho mais. O que caracteriza um potencial doador na pesquisa de vocês? O que é, para vocês, um potencial doador? Bom, o potencial doador ele tem vários aspectos, né? Primeiro, o aspecto de pertencimento, o reconhecimento das causas, né? A parte, vamos chamar assim, a parte orgânica é reconhecimento da causa, intenção, né? Dessa parte toda de contribuição social. O segundo doador, né? É o doador que tem benefícios. O segundo, vamos chamar assim, 2 grandes grupos, né? Doações com benefício fiscal, doações, né, que não invalida, né, não invalida o processo, porque embora tenha algum retorno, né, poderia se fazer de outras formas, né. Então tem essas 2 perspectivas, mas tem muito forte nessa parte do doador espontâneo, né, que é a contribuição social aí dos agentes. Tem também, a gente sabe, né, contexto empresarial, a doação baseado em benefícios, né? Vou pegar, por exemplo, assim, tem hospitais que tem essa parte quando tu faz lá a declaração de imposto de renda, por exemplo, que tu pode ir lá marcar, né, para onde tu gostaria uma destinação dos recursos, né? Então, se trabalha com essas frentes, né? A espontânea e vamos dizer assim, com uma contrapartida. Certo. E por que o recorte foi 18 anos para cima? Pela questão legal, né? Aí como o professor disse, né, uma perspectiva mais estrutural ali, weberiana, é uma idade que as pessoas têm a capacidade civil, né, desses atos, né? Então, a partir dos 18 anos, né, já tem ali uma identificação legal que pode fazer as doações menores,
do ponto de vista estruturado, não podem, né? Uhum. Pode, assim, uma contribuição espontânea, mas não é significativo, né? Como é para quem atinge a maioridade ali, né? Certo. É porque justamente assim, quando você falando, eu estou entendendo, porque honestamente isso não está no artigo, entendeu? Você explicando, eu estou entendendo perfeitamente. Por que a escolha desse tipo de amostra, né? Eu também gostaria só de falar aqui, concordar com o professor Pedro, o pessoal que ia apresentar, a Miriam Marlene, a Débora Carvalho Guedes e o Ricardo Carneiro, que ia apresentar o último trabalho, eles não estão presentes. Ricardo Então, está aqui agora, não? não, esse Tem um Ricardo ali, ó, na tela, só que está fechado ali. mas o sobrenome aqui Ah, não, é outra pessoa. é Tá bom. outro, né? A Quem não que é ser que o Ricardo aí que está presente aí, ouvinte. É o ouvinte que Ele Então, colocou no chat aqui. Aham. então, eu gostaria de pegar esse tempo, com a concordância do professor Pedro, e redistribuir para a gente prolongar mais na discussão dos trabalhos. Concorda, professor Pedro? Concordo. Podemos tomar aí um tempo de 10, 15 minutos para poder proceder a essa final de discussão, né? Mas eu concordo com você, Kevin, já aproveitando o nosso tempo escasso, da questão da descrição um pouco desse campo, né? Ou seja, se você tem sujeitos pesquisados dentro de determinados parâmetros, eles estão associados a determinadas fatias do processo de filantropia, do processo de doação, que tem crescido no Brasil. Então, acho que são dois pontos. Um é esse, né, que você acabou descrevendo, que não estava tão explicitado no artigo, e o outro é o comportamento das doações ao longo de um certo tempo tangível, que nos indique o peso delas como fonte de financiamento, a potencialidade que elas têm, né? E aí, então, acho que dá uma efetividade maior, ilumina mais o leitor do artigo, né? E compõe o artigo melhor para a publicação, com certeza. Mas que essas variáveis internas, assim como a gente saudou a escala do Vitor, as variáveis que você utiliza, a metodologia, eu já vi em outros artigos referenciadas como sendo uma metodologia boa, importante, consistente de entender a accountability. Se você quiser comentar algo. Não, perfeito. Até eu ia fazer o comentário, concordo totalmente, né? Então, é a história do recorte, né? Do número de páginas ali agora para uma submissão aí de periódico. É importante recolocar esses itens, né? Então, trazer melhor essa caracterização aí dos respondentes, a definição ali de que grupos compõem, né? Cada fatia conceitual ou dos atores, 100% de acordo. Então, essa é a ideia, né, do evento, é justamente a gente ter essa contribuição aí. E agradeço pela observação. São pequenos pontos, né, muito simples de ajustar, mas que se vai para uma revista, se vai para uma submissão assim, é o primeiro apontamento lá do revisor, né? Então, agradeço pelas contribuições e concordo, acho que o detalhamento é importante, né? Clareza, quem são os participantes. E eu queria aproveitar, né, Flávio, de saudar o olhar do nosso facilitador, não sei o nome técnico, né, Kevin, que é editor, né, e que faz essa leitura apurada e rica. Meu viés é muito mais a contextualização geral, até o impacto político, até um pouco a gente se posicionar perante o nosso objeto de estudo, né? Que eu acho que isso está presente nos trabalhos do Vitor, do Weber, claramente, e talvez no teu ainda possa estar mais explicitado, né? Saindo um pouco do muro da conceituação, entrando na militância, não é? Ou seja, de um setor que merece cuidado e atenção, de um setor que apresentou falhas e uma empiria muito grande, de um setor que é influenciado por práticas de costume das organizações que impedem a paridade de armas, que eu falei, que é que
todos possam concorrer cada vez melhor, do ponto de vista do accountability interno das organizações e do ponto de vista da pluralização das condições de financiamento de iniciativas que talvez não alcancem tantos doadores, né? Não, perfeito. Essa parte é importante, né? Vamos dizer assim, ó, quebrar o circuito ali, né, dos players tradicionais que estão sempre já participando, né? Uma abertura, né, para uma possibilidade de ampliação, entrada de agentes menores, mas importantes também. Então, concordo aí também nesse aspecto prático, né? É importante esse olhar, né, de poder contar com outros participantes e não ficar restrito, né, ao grupo, aquele grupo já tradicional. Não necessariamente que seja uma barreira imposta, né, em todos os casos, mas acaba sendo uma barreira vamos dizer assim, pela tradição ou pela capacidade já instalada, né, que inibe muitas vezes. É importante romper nessas causas, é importante romper isso para uma maior abrangência, né? E a introdução, às vezes, é o espaço para a gente ampliar a discussão e aí depois você foca na metodologia. De qualquer forma, são áreas temáticas amplas e abrangentes que precisam um foco especializado, que é o que o teu artigo traz. Kelvin, seguimos, vamos rodar um pouquinho para a gente poder ter uma consideração dos nossos outros dois ótimos apresentadores? Sim, sim. Eu gostaria também de falar um pouquinho aqui do trabalho do Vitor, né? Ô, Vitor, as ONGs que tu abordou, né? E aí você fala da resposta dos voluntários, dos respondentes, né? Aí eu gostaria também, isso me gerou uma dúvida, quem são esses voluntários que responderam o questionário? Perfeito. Em relação aos voluntários, isso foi também uma discussão, inclusive, interna nossa na hora de recortar para o artigo porque um dos tópicos do resultado era justamente a caracterização dos respondentes. E daí colocava desde o ano de fundação das organizações até quem são os respondentes por recorte geográfico e também etário, né? Essas questões. Mas são respondentes que fazem parte e atuam diretamente na gestão de projetos de organizações ambientais em diferentes níveis. Então, desde um voluntário específico de um projeto, até um estagiário de um projeto ou gestor de projeto dentro das organizações. Então, são pessoas diretamente relacionadas à gestão de projetos, e daí, para a estruturação do formulário, teve algumas perguntas eliminatórias, condicionais, que se a pessoa não estava envolvida com o projeto, ou não participava da gestão, ela não acessava a escala Likert que foi analisada. Então, tiveram algumas questões anteriores que fizeram esse recorte. Então, foi uma variação grande, tanto etária, quanto de cargo, quanto regional. Então, cerca de quase 30% são do Sudeste, mais uns 20% foram do Nordeste, depois uma porcentagem do Norte e Sul do país. Então, foi uma variação bem grande ali de diversidade de pessoas e também do perfil de organizações. Pessoas que trabalham na mesma organização há alguns anos, pessoas de organizações dos anos 80, pessoas de organizações que nasceram recentemente, no último ano. Então, o perfil geral foi bastante diverso, mas todas as pessoas relacionadas em algum nível hierárquico à gestão de projetos em ONGs da causa ambiental. E causa ambiental falando em nível amplo, né? Posso intervir nessa sua resposta perguntando como que vocês acessaram e localizaram? Vocês tinham o levantamento a partir da FASFIO, tinham estudos de campo, de estudos que mostravam quais são classificações, enfim, listas, né, de organizações, foi por conhecimento, foi bola de neve, como que vocês construíram o campo de respondentes? Perfeito. Hoje foi muito por conhecimento, rede de contato pessoal também. Então, hoje eu trabalho em uma aceleradora de ONGs, então a gente capacita ONGs em gestão. E daí eu acionei a própria lista de contatos que eu tenho específica da causa ambiental, então foi um pouco disso, além de outras redes que eu faço parte, de movimentos do terceiro setor, de movimentos ali da agenda ambiental e climática. Além disso, também, via consulta pública, existem alguns portais que têm o contato das organizações separadas ou por região ou por causa específica. E daí eu combinei as duas coisas e fiz disparo para as principais capitais, para as principais não, para todas as capitais ali dos estados brasileiros, com base no que a gente tinha. Eu não lembro agora o nome do site, eu posso até conferir depois, mas acho que é Portal das OSCs, algo do tipo, que a gente tem essa quebra.
Então, foi feito esse contato direto de e-mail, disparos de e-mail, grupo do WhatsApp, a partir de redes sociais de pessoas que eu sei que estão em organizações da causa ambiental, e através desse site de consulta pública que tem ali o e-mail institucional ou o e-mail do responsável pela organização. Então, foi nesse contato direto e também consultando portais de transparência ali, portais abertos sobre o terceiro setor. Não sei se isso ficou muito explicitado. Na verdade, eu tive acesso aos artigos tardiamente, então eu li eles durante o dia de ontem, tudo, né? Eu não sei se isso ficou explicitado, essa forma de captar esses respondentes de alguma maneira mais tangível, que acho que é muito interessante, né? Para o leitor saber como se constitui o campo, né? Mas excelente, Vitor. Inclusive, essa confluência entre prática profissional e construção do campo de pesquisa, né? Isso dá uma força, uma credibilidade muito grande ao trabalho e também a abrangência geográfica dos respondentes, né? Tudo isso tudo isso mostra que estamos diante de um pesquisador com um campo de pesquisa importante para a frente, né? Perfeito, muito obrigada. Até nesse ponto, estou com o artigo aberto aqui também para servir de referência, mas foi algo citado muito pontualmente, realmente, que a gente colocou mais o período, o número de respostas e os canais. Então, não foi tanto a metodologia, né, de por que esses canais, para quem eu estou acessando, mas sim foi o e-mail, o WhatsApp, o LinkedIn no direto e tal. Então, uma pontuação muito importante mesmo. Obrigada. Obrigado. Vitor, é porque assim, eu li quando eu li o seu artigo, entendeu? Eu acho que não ficou muito bem explicado, por isso que eu estou perguntando, entendeu? Porque o tipo de amostragem que você fez para poder coletar as ONGs, entendeu? Então, seria interessante você citar isso como uma amostragem não probabilística, utilizando técnica de bola de neve, entendeu? Para que o leitor entenda como foi que você chegou nessas ONGs e quantas foram que você obteve resposta, entendeu? Porque eu vejo, assim, mais na frente, você também tem que ter cuidado com as extrapolações. Porque como foi uma amostragem não probabilística, a gente não pode generalizar os resultados, a não ser que tenha mais nesse artigo como um estudo que você retirou dele, entendeu? Mas no que o pedaço aqui, o que eu li desse artigo, justamente assim, seria necessário deixar mais explícito na metodologia quais foram as técnicas, né? De onde vieram esses voluntários, entendeu? Como você chegou a eles, você abordar o tipo de metodológico de amostragem que você abordou, né? De onde veio o questionário que você aplicou, né? E eu até gostaria de deixar também como sugestão você fazer uma análise fatorial confirmatória, porque você trabalha já com os construtos já resultados, né? Cultura organizacional, competências comportamentais, construção colaborativa, documentação e registro. Talvez fosse interessante para o teu trabalho tu fazer essa análise fatorial confirmatória para dizer, olha, na análise, as afirmativas elas foram confirmadas na construção desses construtos, entendeu? E dá uma robustez maior no teu trabalho, entendeu? Mas é só aquela visão, que eu estou dizendo assim, às vezes a gente está muito inserido naquela construção do trabalho e aí a gente não percebe que o leitor, na verdade, ele está vendo aquele trabalho pela primeira vez, né? Então vai gerir dúvida, vai surgir, e aí eu acho que esse momento é importante justamente para isso, para vocês assim irem escrevendo, detalhando melhor e ver onde é que está pontos de melhoria. Perfeito, Kevin, muito obrigado. Vou levar todos esses pontos, fui anotando tudo que você foi falando aqui, vou levar todos eles em consideração na hora de revisitar esse artigo. Muito obrigado mesmo. É muito Obrigado. importante justamente ter esse olhar externo aí que vocês trouxeram, porque é isso, a gente está tão imerso que algumas coisas ficam óbvias e elas não são, muitas vezes, para quem está lendo. Então, muito obrigado. E Kevin, chegando ao Welber, né? Ele está no tema da nossa pesquisa e da nossa militância, minha em especial, que é a gestão social, esse campo importante, que tem uma rede de pesquisadores de gestão social, que tem uma estruturação nos últimos anos importantíssima e que abre novos paradigmas, e a escuta, a dialogia, a construção coletiva, a horizontalidade, são valores da gestão social, né, Welber? Então, saudar muito o teu trabalho, acho que com a sua intervenção a gente vai começar a encerrar, e aí também o Kevin, mas acho que durante esse período você ficou aqui observando os outros trabalhos, talvez você pensou alguma ponderação final, alguma reflexão final que você fez
a partir dos nossos comentários iniciais e a partir da sessão. Então, uma grande alegria, temos aí os artigos que estão enfatizando a gestão social, utilizando os seus conceitos, e uma área em expansão, uma área de fronteira. E acho que no contexto do Brasil, que a gente tem doravante, né, com uma característica de reconstrução da democracia, do equilíbrio entre os poderes e talvez de novas pactuações federativas que propiciem novo estímulo ao desenvolvimento territorial local, né? Porque o território não é nem municipal, nem federal, nem estadual. Então, a gestão social se faz muito importante como espaço de resistência, como espaço de reconstrução do tecido econômico e como espaço também cultural e de identificação, né, Welber? Então, queria te ouvir um pouquinho para a gente começar a caminhar para esse final aí. Pedro, e demais colegas, primeiramente aí agradecer e parabenizar, né, a apresentação dos trabalhos aqui, né, dessa sessão. Fiquei aqui admirando, né, e tendo aí diversos insights, né, de elementos de pesquisas futuras. E a ideia do evento é justamente essa, né, como os demais colegas falaram, trazer esse olhar externo ao nosso trabalho. Professor, falando um pouco no que diz respeito à gestão social, você traz aí reflexões bastante importantes, né, no que diz respeito a esse espaço de gestão social que pode ser, né, muito mais impulsionado a partir do momento que haja um certo estímulo, especialmente governamental, né? Então, uma das reflexões que eu pude observar, especialmente na pesquisa em que eu desenvolvi, é justamente esse olhar tanto dos líderes, vamos dizer assim, quanto dos representantes dessas cooperativas singulares, quanto dos próprios cooperados que estão lá na ponta, que estão na linha de frente, no campo ali, né, fazendo todo o trabalho de beneficiamento do caju, do mel, que é justamente esse espaço, né, que eles buscam em termos de políticas públicas mesmo, de acesso a crédito, de acesso a diversos elementos, né, para que eles possam avançar naquilo que eles já fazem, naquilo que eles sabem fazer e que, obviamente, trazem aí um desenvolvimento local, regional, territorial para aquela região, né? Então, existe, né, sim, espaços, né? Esses espaços de discussão são locais, mas eles podem ser reverberados, né? Eles podem ser ampliados a partir do momento em que haja espaços democráticos de estímulo a isso, né? Então, acredito que esse campo de pesquisa, como o senhor falou, justamente é vasto, né? Tem possibilidades, e esse evento aí nos clarifica bastante esses aspectos, né? Então, parabéns novamente aos demais colegas, né? E é um prazer realmente estar por aqui. Kevin? Velber, eu queria só tirar uma dúvida. Para acessar esses arranjos que você cita no teu trabalho, quais foram os principais desafios? Kevin, especialmente a pandemia, né, atrapalhou bastante o acesso a esses cooperados, a esses representantes, mas eu tive a felicidade, né, de, ao longo da minha pesquisa, ter diversos eventos promovidos por por cooperativas, né, por esses espaços, né, onde essas pessoas foram nesses eventos, né? Então, nesses eventos eu pude conhecer, né, diversos atores desses APLs e, posteriormente, agendar entrevistas, né, diálogos. Então, um dos principais desafios foi essa questão justamente da pandemia, né, mas acredito que, mesmo com esses desafios, nós conseguimos, né, contemplar um estudo bastante
bastante importante, né? Certo. Muito bem. Kevin, Não, tudo bem. Era só realmente essa questão. o que você acha de caminhar para o encerramento? Eu acho que temos aí a sala de networking, que consiste? Mas temos também a avaliação, que todos estão convidados aí a responder, importante. E eu deixei a minha propaganda, né? O nosso núcleo de estudos avançados do terceiro setor, da PUC, né? O NEATES. Temos 2 publicações lá, elas algumas tocam em vários dos temas aqui tratados, recentes, né? E convidar também a conhecer mais o nosso núcleo de pesquisa, meu merchan, né? E não sei se você quer falar alguma coisa a mais, mas assim, eu já me despediria para entrar numa atividade da causa indígena agora às 10 da manhã, mas eu acho que a gente termina aqui com caju com mel, né? Com uma cachaça, fica sensacional e nos dá o ânimo e alegria. Me permitam de novo, não sei se eu sou inapropriado, para a reconstrução do Brasil, para a gente profissionalizar, para o papel estratégico do terceiro setor, não é, para a nossa causa que nos une numa fronteira ao lado da sociedade, ao lado do território e ao lado daquilo que, sem isso, não existe Estado, não existem políticas públicas, né? Nós estamos ao lado das pessoas, né? Nos seus territórios, nas suas vertentes culturais, a presença do Nordeste aqui, os trabalhos com ambição nacional. Então, eu acho que a gente deve também se felicitar por persistir, por resistir e por avançar o campo dos estudos de gestão social e que também representados nos trabalhos de hoje. Eu passo das minhas palavras o que o professor Pedro bem colocou aí, né? Foi um prazer estar aqui na presença do Flávio, do Vitor, do Welber e do professor Pedro, né? Os trabalhos foram, assim, para mim, um grande potencial, né? Tópicos bastante relevantes, né? Então, eu espero que para vocês tenha sido também um momento de aprendizado. Gostaria também aqui de novamente aqui falar, como o professor Pedro bem colocou, a importância de vocês fazerem a avaliação, né? E caso vocês queiram trocar experiências com outros autores, com outros pesquisadores da área de vocês, o SEMEAD tem aqui disponibilizado uma sala de networking, vocês podem acessar aqui pelo link, né? E aí fazer aquele bom e velho networking, né? Então, com autorização do professor Pedro, né, eu gostaria aqui de abrir a palavra, se alguém quiser dar alguma última afirmação e também, após isso, encerrar aqui a nossa sessão. Parabenizar a todos pela sessão, ótima sessão aí, ótimos trabalhos. Um prazer estar assistindo aí, trabalho do Vitor e do Welber. E esperando o convite para ir lá, né? Para ir lá para o Nordeste, que aqui está, por incrível que pareça, esse ano, ainda está frio. Tá atípico, né? Rio Grande do Sul, meio de setembro já é um calorão. Tá frio ainda, então vão ter que fugir para ir. Valeu. Gente, se vocês quiserem tirar uma fotinho, registrar esse momento, né? É sempre bom. Em geral, a gente não faz nada, fica acumulando foto no celular, mas são momentos importantes da caminhada, né? Eu queria agradecer muito a qualidade de vocês três e do Kevin, em especial. Parabéns, Kevin. De onde você é? Você não se apresentou, da instituição e o seu percurso. Professor Pedro, eu sou de Recife. Aqui, ó, chega a estar... O ar-condicionado está ligado, mas a coisa aqui está quente. Entendeu? Eu sou pesquisador também, sou da Universidade de Pernambuco, professor, e para mim é um prazer, né? Para mim a pesquisa é uma força motriz para mim para viver, porque embora nós vivamos aqui num país bastante desafiador para fazer pesquisa, né? A ciência aqui nacional depende de todos nós, né? Então, eu agradeço aqui, peço aqui que vocês continuem, né? Aqui no nosso evento. Na sala network, a programação do evento também está no site, né? E com autorização novamente do professor Pedro, né? Eu gostaria aqui de despedir, né? Já vai dar aqui a hora do nosso... E a sala ela fecha automaticamente, né? Então, agradeço aqui a todos vocês,
Foi um prazer estar aqui com o professor Pedro, conhecê-lo, uma excelente moderação, entendeu? Ao Flávio, ao Vitor e ao Weber, um prazer em conhecê-los, viu, pessoal? Um grande abraço, muito obrigado, foi uma delícia, foi muito gostoso. Pena que não tivemos participações femininas, né? Mas aqui teve uma diversidade muito gostosa e é com ela que se constrói a vida no nosso país. Um abraço a todos.